Como dividir sistemas complexos em serviços independentes, escaláveis e seguros, de forma que a gente tenha escalabilidade dentro dos nossos negócios. Eu sou o Felipe Ferraz, CTO da BidWeb e responsável pela engenharia da BidWeb, e vamos conversar hoje sobre arquitetura e microserviços. O que é microserviço e arquitetura de software? Bem, começando pela arquitetura de software, é a forma como a gente organiza os softwares que estão sendo construídos e que a gente está entregando. A arquitetura de microserviço é uma arquitetura onde eu componentizo, eu crio pequenas partes de software independentes entre si, de modo que eu ganhe agilidade na hora que eu precisar fazer alguma modificação, alguma atualização. Imagine você escrever um livro sem capítulos e sem seções. Isso é uma arquitetura que não usa microserviços. É um grande texto escrito. Se você precisar fazer uma alteração, você vai conseguir. Mas vai ter uma certa dificuldade de entender os pontos e as conexões, afinal de contas é um texto enorme todo escrito. Já quando a gente divide esse livro em capítulos e seções, algumas modificações vão ser mais fáceis. Elas estão todas contidas e têm o sentido dentro dela. Como a arquitetura e microserviços colaboram com a agilidade e a inovação dentro das empresas? Bem, se a gente continuar o exemplo da escrita de um livro, imagine que é muito mais fácil eu criar e eu modificar uma versão de um livro se ela estiver toda separadinha, em diversas pequenas seções. Isso significa o quê? Que se tem uma seção que é super interessante e que eu preciso modificar apenas ela, é mais fácil eu descobrir a seção e fazer a modificação. Vamos pegar um exemplo super real. Imagine que a gente está falando de uma nova tendência relacionada a uma lei, tá? E existem diversas leis sendo descritas. Se existe uma modificação, se eu precisar fazer uma modificação em uma lei que está no meio daquele livro enorme, é muito mais fácil modificar só naquele ponto do que eu ter que procurar dentro de um grande texto enorme. Isso facilita, isso contribui demais com a agilidade e com a facilidade de criar novos serviços. Eu sei onde fazer modificação, as modificações são pequenas, elas estão autocontidas e com isso eu posso criar e inovar cada vez mais. Quais desafios as empresas podem passar ao implementar arquiteturas que utilizem microserviços? Principalmente do ponto de vista de integração e de segurança da informação. O primeiro desafio com relação à integração é que agora eu tenho um sistema bem mais complexo, onde eu preciso entender muito bem cada parte, cada serviço desse, como se comunica. Vocês devem imaginar que é mais fácil se eu tiver uma quantidade pequena de serviços, tá, que precisam de muitas informações para se comunicar, do que eu ter diversos serviços que têm pouquinhas informações. Só essa documentação já gera muito trabalho, já gera muita confusão na hora de criar algo. Na mesma linha, a segurança da informação pode se tornar um desafio cada vez maior. Primeiro, do ponto de vista de monitoramento. O que é que está chegando? O que está sendo requisitado? Quem está chamando? Como está sendo chamado cada um desses microserviços? Como eles estão sendo utilizados? Monitorar para saber o que está acontecendo por essa gama enorme, super plural de endpoints e de componentes já torna o desafio muito grande. E agora imagine também que a superfície de contato, ou seja, as formas de se acessar, aquele sistema que antes só tinha uma ou duas, poucas entradas, agora tem diversas formas de comunicação. Tem seus grandes benefícios, mas tem seus grandes desafios, as arquiteturas de microserviços. Fluentes em Tecnologia é um programa dinâmico que explora diversos temas da área de tecnologia. Se você ficou interessado, se inscreva no canal.